Pessoal, então, boa noite a todos aí. Obrigada, Ivana, obrigada ao SEI. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciana Padovesco Palheta, esse nome meio difícil aí. Sou cofundadora da Sempreende, que é uma escola de mentes empreendedoras. Nós temos vários conteúdos e cursos para pessoas que querem se desenvolver e desenvolver um novo negócio. E é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com esse momento. Parabéns por estarem participando, né? É muito importante ter ideias inovadoras, novos negócios, e ainda mais em momentos como esse e nessa área da saúde, isso é mais importante ainda, tá? Como a Ivana falou, eu estou aqui vendo no YouTube também pelo meu celular, então se alguém quiser mandar perguntas, podem mandar, e aí eu vejo se vou respondendo ao longo ou no final, mas vou responder todas, tá certo? Aqui também deixei para vocês tanto o meu Instagram quanto da Sempreende. Se alguém precisar depois tirar alguma outra dúvida, perguntar, também podem me mandar, tá? No final eu repito aqui para vocês darem uma olhada. Bom, então vamos começar. O que é, afinal, o pitch, né? A gente precisa começar entendendo o que é essa palavra, o que é essa apresentação. Então, pitch vem da palavra speech, então é uma palavra reduzida de speech, que seria uma apresentação, um discurso, né? E é uma apresentação do seu negócio para um investidor, para um cliente, um sócio, funcionário. A gente usa muito o pitch para apresentações para investidores, né? Como no caso dessa competição que vocês estão participando e vários outros tipos de competições, até aquele que a gente vê na televisão, o Shark Tank, né? Mas o pitch também pode ser usado para que você apresente para um cliente, ou até mesmo para conseguir um novo sócio, ou até mesmo para contratar um bom funcionário. Então, na verdade, ele é uma apresentação sintética sobre os principais pontos do negócio que todo empreendedor deveria ter essa apresentação preparada. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você vai explicar o que é o seu negócio, o que você faz, qual é a sua solução, tem muita gente que fala e não fala nada, né? Conta a história do negócio, conta como começou, mas não conta de fato o que faz, como que o seu negócio resolve problemas. Então, independente de vocês seguirem à frente aqui na competição, de ganharem ou não, se você quer empreender, eu recomendo sempre que você tenha um pitch preparado, uma apresentação preparada sobre o seu negócio, seguindo o passo a passo que eu vou ensinar aqui para você, porque a gente nunca sabe quando vai precisar dela, né? Então, você pode topar, de repente, com um possível investidor por aí, ou alguém que te pergunta numa conversa mesmo de corredor o que você faz, e aí você já tem isso preparado, tá? O que eu acho interessante dizer, né? Até pouco tempo atrás, até pouco não, mas um tempo atrás, a gente focava muito no produto. Então, vejam essa imagem desse vendedor aqui vendendo alho. Ele tinha um foco somente no produto que ele estava vendendo. Não era um foco na solução completa, na empresa, na imagem dele. Ele poderia simplesmente chegar à sua casa e te oferecer. Se você achasse que queria alho, se o alho estivesse com a cara boa, você comprava, senão não. E o que tem acontecido hoje, quando a gente vê o avanço aí das tecnologias, da concorrência, é que não é mais assim que o mercado funciona, né? Muitas pessoas podem ter o mesmo produto, mas ele pode ser apresentado de formas diferentes, ele pode ter uma marca diferente por trás, o empreendedor diferente, e eu preciso mostrar isso para o meu cliente. Então, eu não apresento mais só o meu produto, mas eu preciso apresentar todo um conjunto de coisas. Então, a gente faz um pitch para apresentar também a nós mesmos, né? Você vai se apresentar, mostrar que você tem capacidade para entregar aquela solução, para apresentar a empresa, o produto em si, mas também atividades de suporte, serviços, por que as pessoas podem confiar em você, na sua empresa, na sua solução. E pensem que todo negócio resolve um problema. Ninguém cria um negócio que não resolve o problema de ninguém. Porque se você não resolve o problema de ninguém, ninguém vai querer pagar. Reflitam sobre isso. Qualquer empresa que existe está solucionando um problema.
Então, se for, por exemplo, um restaurante, ele está solucionando o problema da fome, ou a pessoa às vezes está com impulso para comer determinada comida, que também é um problema. Quando a gente compra uma peça de roupa, por exemplo, você não compra somente uma blusa, uma camiseta. Você compra a solução para o problema de estar vestido para determinada ocasião. É por isso que quando a gente compra uma roupa para ficar em casa, ela é diferente de uma roupa que a gente usa numa festa, porque são problemas diferentes que demandam produtos diferentes. E é importante entender isso, porque muita gente tem dificuldades para fazer o pitch, porque na verdade pensou somente no produto e não na solução que está oferecendo. Então é bem importante que vocês já estejam tendo essas aulas agora, né, antes de fazer todas as validações, para que vocês busquem entender que problemas o mercado tem, e aí sim a sua solução entra para resolver aquele problema, e veja que pode existir mais do que uma solução para aquele problema. Que às vezes a gente se apaixona tanto pela nossa solução que acha que ela é a única possível, e na verdade não é, né? Então, no momento do pitch, é a hora que eu convenço as pessoas de que a minha solução é a ideal, de que o problema realmente existe e de que a minha solução é a melhor. Então, a partir do momento que você enxerga a sua empresa como uma empresa que vai resolver dores, problemas na sociedade, você tem mais chances de ter uma empresa de sucesso, porque aí você não foca somente no desenvolvimento do produto, mas foca também no que o seu cliente precisa, tá? Pense, por exemplo, se você fosse vender a carne. A carne é um produto, né? Mas as pessoas estão comprando carne? As pessoas querem somente essa peça? Não, elas querem fazer algo com a carne. Então, ao invés de vender só a carne, você pode vender o churrasco. Você vende a solução completa. Se eu foco somente na carne, que ela é a mais gostosa, que ela é a mais macia, que ela é a melhor marca e tudo mais, é uma coisa. Mas quando eu foco na minha solução completa, eu vendo o encontro com os amigos, a diversão, o entretenimento ali na hora do churrasco, é muito diferente. Às vezes eu nem tenho a melhor carne, mas como eu entendi para que é que as pessoas vão usar aquele produto, eu consegui vender de uma forma muito mais interessante, tá? E é por isso que a gente vê tantas empresas por aí que às vezes não têm o melhor produto de todos, mas vendem mais do que as outras, porque elas conseguem realmente se comunicar com o cliente em outro nível, conseguem acessar o coração do cliente, o que é importante para ele. Então é isso que a gente tenta passar com o nosso pitch. E aí eu trouxe aqui para vocês 5 etapas da venda de valor. Antes de explicar a estrutura da apresentação, quero que vocês reflitam aí sobre isso na hora de criar a solução, na hora de criar o pitch. Compreenda que você está dando para os clientes uma chance de melhorar a qualidade de vida deles ou a rentabilidade do negócio deles. Então, ainda mais quando a gente está falando aí sobre saúde, né? Você tem que entender que o seu produto, a sua solução, melhora a qualidade de vida do cliente final ou melhora a rentabilidade do negócio se você estiver vendendo para uma empresa, né? Se você estiver trabalhando no B2B, business to business. Então, a sua empresa vendendo para outra. Se ela for vender, por exemplo, para um hospital. Então, perceba que ao invés de mostrar só o produto, você vai mostrar como que o seu produto melhora a qualidade de vida, como que o seu produto aumenta a rentabilidade do negócio, seja ajudando a faturar mais ou a reduzir custos, a otimizar algum processo. Então, tente focar a atenção dos clientes em potencial no que eles estão tentando alcançar e nos problemas que estão impedindo eles de alcançar as metas. Porque, às vezes, o seu cliente não sabe o que é que está impedindo ele de alcançar os resultados que ele deseja, porque ele não parou para pensar nisso. Então, pense, por exemplo, um hospital que vocês talvez vão tentar resolver algum problema deles. Eles podem estar com taxas de internações muito altas, podem estar desperdiçando recursos, podem estar com dificuldades para otimizar os recursos e às vezes nem eles sabem de onde está vindo o problema, porque eles estão tão acostumados a viver com aquilo que não entendem que poderia ter alguma coisa diferente.
Da mesma forma, o cliente final, ele pode estar tão acostumado com determinada prática que não entende que teria uma outra solução. Então, na hora que você vai criar a sua solução e mostrar no pitch, mostre como que você ajuda a pessoa a alcançar as metas que ela deseja, tá? E auxilie os clientes a calcular quanto que esses problemas estão custando para eles. Isso aqui é muito poderoso, né? Quando eu consigo mostrar para o cliente, olha, hoje, vamos supor, falar de respiradores, né? Falar, olha, hoje para comprar um respirador você está gastando tanto. E aí a gente até teve o caso aqui da UFG, que conseguiu desenvolver respiradores bem mais baratos, né? Então é muito fácil que eu mostre para esse cliente e falo, ó, você está gastando X com o respirador, e com a minha solução você vai gastar 10 vezes menos do que isso. Isso vai aumentar, vai otimizar os resultados aí do hospital, vai fazer você atender mais gente e reduzir seus custos. Então, mostre para o cliente quanto que as vantagens da sua oferta podem trazer de dinheiro para eles. Porque, às vezes, a sua oferta ajuda a reduzir custo e, às vezes, ela ajuda a aumentar o lucro, a produtividade, ajuda a poupar dinheiro em algum lugar, né? E aí, se você consegue mostrar que os ganhos são inferiores ao preço do seu serviço, isso é ótimo. Pense, por exemplo, quem vende aquelas placas de energia solar. Normalmente, para instalar esse produto, aquilo não é barato. Mas eles conseguem mostrar que, no longo prazo, a pessoa vai ter uma economia, né? Por estar instalando a energia solar. Então, eles conseguem fazer a conta. Ó, você vai gastar X mil agora, mas dentro de um prazo de 2 anos, de 5 anos, a sua economia vai ser de tanto. Então, o investimento se paga e ainda compensa. É a mesma conta que as pessoas fazem quando a gente compra lâmpada de LED, né? A lâmpada de LED é um pouco mais cara, mas aí eles falam, ó, você vai ter uma redução de tantos por cento na sua conta de energia. Então, daqui a poucos meses ela já se pagou e valeu a pena. Se vocês conseguirem mostrar isso para o cliente, para o investidor, para os avaliadores aqui do Ideatom, certamente vocês saem à frente, porque você não só está resolvendo o problema funcional, que é o que o seu produto existe para fazer, mas você está dando uma solução completa, porque você está reduzindo custos, você está otimizando a solução para aquela empresa, tá? Deixa eu ver aqui, Ellen. Ainda não temos nenhuma pergunta, podem ficar à vontade, tá, gente? Quem quiser mandar aí pelo YouTube. E aqui eu trouxe para vocês uma lista de algumas palavras que são palavras que o cliente gosta de ouvir. São palavras que mostram que a sua solução é superior em alguma forma às soluções que já existem, né? Então, quando eu falo que o meu é rápido, é simples, fácil, eu tenho algum tipo de garantia, ou ele é novo, aperfeiçoado, é luxuoso, ou é personalizado, né? Ou até mesmo mostrar que é limitado, que não é tão fácil comprar, ou que eu tenho alguma parte gratuita para oferecer, então grátis. Essas palavras, quando você consegue usá-las e explicar como elas funcionam, é ótimo. Então não adianta falar assim, é o melhor e o que tem mais qualidade. Tá, o que você quer dizer com isso? O que é ter mais qualidade, né? Por isso que eu gosto dessas palavras, porque elas são mais específicas. Então, quando você fala que é o mais rápido, fica claro, rápido está ligado à velocidade. Não é uma coisa tão abstrata quanto falar que tem qualidade. E pensem que, no momento atual, sempre o que o cliente precisa é de segurança. Mas num momento como esse que a gente está passando, e ainda mais na área da saúde, a segurança entra como um item muito mais importante. A segurança no sentido de saber que eu estou comprando uma coisa que realmente vai funcionar, de ser uma empresa que é confiável, que não vai me passar para trás, né? Que se der algum problema, eles vão conseguir resolver, vão conseguir me ajudar. Então, você precisa transmitir também para o cliente na sua apresentação que você consegue ter segurança. Você tem que transmitir para ele que vocês são confiáveis. E eu sei que vocês vão chegar até a fase do protótipo e tudo mais, né? Então, dá para você mostrar como é que vocês fizeram os testes, como que vocês chegaram à conclusão de que aquilo realmente funciona. Se você mostra muitas etapas que você concluiu, isso ajuda bastante, ok? Muita gente tem dificuldades em fazer um pitch porque acha que não é possível explicar tanta coisa em 3 minutos, em 2 minutos. Mas é sim possível, tá?
Inclusive, um dos tipos de pitch que a gente faz, que eu recomendo que todos vocês tenham pronto, é o pitch de elevador, o chamado elevator pitch. Esse é um pitch que tem mais ou menos de 15 a 30 segundos, e é claro que ele não vai ser tão completo como o passo a passo que eu vou mostrar para vocês, mas no mínimo ele consegue deixar claro para quem está te ouvindo o que você faz, para quem você faz e como, tá? Então você deixa muito claro. Se eu fosse falar da Sempreende, por exemplo, eu diria que a Sempreende é uma escola de mentes empreendedoras que tem cursos para pessoas que querem abrir negócios ou se desenvolver com metodologias ativas e práticas, diferentemente de cursos genéricos e sem aplicação que a gente vê por aí. Então veja que eu falei muito rápido, não falei quais são os cursos, mas consegui ainda mostrar como eles são aplicados, como eles são diferentes da concorrência, tá? O pitch de corredor é aquele que a gente também tem preparado na nossa mente, para quando você encontra com alguém, seja num coffee break, num evento, seja quando você topa com um conhecido que te pergunta o que você está fazendo da vida, então você deixa ele também preparado. E o pitch, que é do tipo de competition, de apresentação, eles costumam ter de 3 a 10 minutos, que é esse estilo que vocês vão fazer aqui para competição, né? Isso varia de acordo com as regras de cada competição, e o tempo é realmente conciso para você dar as informações que são mais importantes, para você não falar nada desnecessário além da conta. E existe também um tipo de vídeo que é o que a gente chama de sumário executivo, que tem aí mais ou menos 20 minutos de duração, às vezes até um pouco mais, que já é um segundo momento, um segundo encontro que você tem com investidores, às vezes até em bancos e tudo mais, que aí já é uma apresentação mais estruturada, você consegue aprofundar mais, principalmente a parte financeira, tá? Então, eu gosto de explicar para vocês todos esses tipos, para vocês saberem que eles existem, apesar da gente focar nesse de 3 minutos aqui para competição, mas a estrutura deles é muito parecida. Então, aqui nesse slide tem um passo a passo em tópicos, tá? Quem quiser fotografar, mas depois eu até posso compartilhar com vocês os slides, que é realmente uma sequência ideal que a gente encontrou de como fazer um bom pitch para evitar que vocês fiquem divagando ou dando informações que não são importantes e para realmente chamar a atenção de quem está ouvindo. Então, eu vou explicar cada um deles, mas só para vocês já entenderem a estrutura. O que a gente chama de amor no elevador vai ser uma fala inicial para já chamar a atenção de quem está te ouvindo. E aí você já vem apresentando qual é o problema que o seu negócio resolve e qual é o tamanho desse mercado, então quantas pessoas enfrentam esse problema. E aí somente então você mostra a solução, comparando com os concorrentes, como é o modelo de negócio, como você ganha dinheiro, como vai atingir clientes e os próximos passos. E somente no final a gente fala da equipe, que é outro erro que muita gente comete, que é já começar falando de si, já começar falando sobre a equipe, explicando de onde veio a ideia, e aí perde um tempo precioso, e sem contar que não prende a atenção de quem está ouvindo, ok? Então, vou explicar aqui cada um desses itens. A gente começa com o que eu chamo de amor no elevador, que é assim, como a gente fala que tem o pitch de elevador, né? É uma frase muito curta, simples e direta, que chama a atenção de quem está ouvindo. Pense que você tem 10 segundos para fazer a pessoa parar tudo que ela está fazendo e te ouvir. Mesmo que você esteja numa competição, que a pessoa está assistindo aquele vídeo realmente para fazer uma avaliação, mas pense que você tem que se destacar do restante das pessoas. Então, quando você já começa com uma frase impactante, você já faz a pessoa parar para te ouvir. Essa que eu coloco aqui como exemplo, né? Coma chocolate sem a culpa de engordar. É realmente de um aluno, até de um dos negócios que foi incubado no SEI, da NutriCandies, que ele tinha um produto muito parecido no sabor com a Nutella, com o chocolate, mas que era feito a partir de vegetais, então não teria o mesmo problema de engordar. Então, quando a pessoa escuta coma chocolate sem a culpa de engordar, ela já, opa, isso me interessa, ela já para prestar atenção e continua te ouvindo. Então, essa frase, apesar de ser a primeira coisa do pitch, ela deve ser a última coisa que você elabora, tá? Porque você tem a estrutura toda, já está com a apresentação toda pronta, e aí você pensa no que vai chamar a atenção. Não precisa ser somente uma frase, tá, gente? Você pode também, por exemplo, usar alguma notícia
de alguma reportagem. Eu tive, por exemplo, um aluno que estava ele estava criando um dispositivo que apita, que avisa as mães quando alguma coisa ficou no carro. Então, pensa, né, quando o bebê ficou preso no carro. Então, ele criou um dispositivo que, se ela deixou o bebê ou o cachorro, alguma coisa dentro do carro, ele apita para quem está com a chave, seja a mãe, o pai, enfim. Então, quando ele foi fazer a apresentação do pitch, ele colocou no início, lembrou o caso de uma bebê que tinha morrido recentemente, ele colocou direto a reportagem e falou assim: imagine que essa não foi a única vez que isso já aconteceu tantas vezes esse ano. Então ele meio que já começou a apresentação com um problema, que já é até a segunda parte do problema, mas ele já falou uma frase impactante, né? A menina fulana morreu porque ela ficou tantas horas presa no carro. Então é isso que vocês têm que pensar, tá? De começar a apresentação de uma forma impactante para quem está te assistindo, já querer prestar atenção em você mais do que nos outros competidores. A Ivana está até aqui me dizendo, né, que o pessoal, que vocês vão realmente apresentar para uma banca, entendi. Vocês vão ser selecionados para depois apresentar para a banca na campus, né? Então, mais importante ainda, tá? Ter essa atenção, chamar a atenção da banca final. Feito isso, então, você falou o amor no elevador, essa frase inicial que vocês vão deixar para fazer no fim. No final de tudo, vocês montam esse slide, colocam esse slide lá no início ou decora essa frase. Aí você vai apresentar o problema. Então, quando você apresenta o problema, você vai mostrar o que é que você está querendo resolver. Tente aqui tirar isso do campo abstrato. Porque na maioria das vezes, quando a gente apresenta um pitch, na grande maioria das vezes, nem todo mundo que está te vendo é exatamente da sua área. Então, supondo aqui que você é da área da saúde, mas isso quer dizer, está criando uma solução para a saúde, mas pode ser que você pegue uma pessoa que é investidor que ela não atua nessa área, né? Por exemplo, não é a minha área de atuação e eu poderia estar avaliando. Então, se você não traduz o problema numa linguagem comum, simples, fica muito difícil. E aí você vai mostrar que problema é esse, quantas pessoas enfrentam, por que ele é um problema ruim, né? Igual nesse caso que eu falei para vocês do dispositivo. Se todos os avaliadores não tiverem filhos, na hora que você fala, eu criei um dispositivo para evitar esquecer o filho no carro. Talvez eles pensem, mas até parece que as pessoas esquecem filho no carro. Esquecem, né? E não é nem por mal, é porque estão na correria do dia a dia, estressados e tudo mais. Então, na hora que você mostra que é um problema que existe, que já aconteceu várias vezes, que tem causa, que já aconteceu no Brasil e em outros, você cria empatia com quem está te ouvindo. E mesmo que a pessoa não passe por aquele problema, ela entende que o problema é real. Então, mesmo que ela nunca tenha vivido aquilo, ela se convence de que vale a pena criar um negócio naquela área, tá? Então, é nesse momento que a gente faz isso. E aí, já em seguida, você apresenta qual é o tamanho do mercado. Então, assim, eu mostro o problema e mostro quantas pessoas passam por aquele problema. E aí, pense que quanto mais pessoas passam por aquilo, melhor. Porque se você tem um negócio, um produto para um nicho tão pequenininho, para uma quantidade tão pequena de pessoas, é provável que você tenha dificuldades para ganhar muito com aquele negócio, né? Para vender, para crescer. Então, quando você mostra, olha, existe um mercado grande para isso, não é só uma pessoa que enfrenta, são várias pessoas que enfrentam, seja no nosso estado, no Brasil, no mundo, você também convence quem está te avaliando que você vai conseguir ganhar dinheiro, que o negócio vai ser sustentável e que você vai gerar um impacto maior na sociedade, tá? E aí existem duas formas de fazer esse cálculo do tamanho do mercado. O que a gente chama de top-down, que é aquele cálculo que já vem por meio de institutos de pesquisa. Então, talvez se você está procurando, sei lá, uma solução para pessoas que são portadores de diabetes. Talvez já exista esse dado público, né, de algum instituto confiável que X pessoas do Brasil têm diabetes. Mas suponha que você não sabe, você pode fazer uma conta aproximada. Então, veja só aqui nesse exemplo, né? No top-down, eu coloquei aqui um exemplo de alimentação para vocês entenderem. No top-down, eu pegaria esse dado da Associação de Restaurantes, que diz que 125 bilhões de dólares são gastos por ano com refeições fora de casa.
Quando eu mostro esse dado, eu mostro, olha, existe um número enorme de dinheiro que é gasto com refeição fora de casa. Esse dado aqui serviria para o meu negócio se ele for um negócio de delivery, se for um negócio que eu tenho um restaurante ou que eu faço a entrega, não tem problema o que é, mas eu mostro que existe um mercado para ele. Agora, suponha que não exista esse dado em lugar nenhum. Você pode fazer a conta, então você pode pegar, por exemplo, uma informação confiável que diz que 100 milhões de pessoas comem fora todos os dias. Aí você encontrou uma outra informação que 4% das refeições são feitas online. Até esses dados aqui não estão atualizados pós-pandemia, isso deve ter aumentado muito. Então, em 5 anos, 25% dos pedidos vão ser feitos online. Você viu essa previsão. Aí você sabe um preço médio da refeição de $14. Então você faz a conta, né? Bom, esse número aqui vai me chegar no mercado de mais ou menos 350 milhões por dia, 125 bilhões por ano. Então, o que eu quero dizer é que a não existência do dado não é desculpa para você não mostrar nada. Porque se você chega para um pitch e não sabe nem qual é o tamanho do seu mercado, isso dá uma impressão para quem está te assistindo que você não pesquisou nada. E assim, o básico para a gente fazer um negócio, para a gente ter um negócio, é saber quem vai ser o seu público, qual é o tamanho desse mercado, para ter algum tipo de previsão de quanto você vai faturar, né? Então, se você não conseguir uma informação única, você pode pegar várias e fazer essa conta aí. E para isso é importante que a gente use fontes de dados confiáveis, tá, gente? Isso aqui é um item muito comum. Já aconteceu várias vezes em bancas que eu estava avaliando, das pessoas trazerem dados que ela não falava de onde era. Então, assim, por exemplo, uma em cada 10 mães disse que já deixou seu bebê no carro. Se a pessoa não me diz de onde ela tirou essa informação, e talvez ela tenha feito um questionário com poucas pessoas, eu não sei se essa informação é verdadeira, eu não posso embasar a ideia de negócio nisso. Então, tentem procurar informações públicas em sites, né, em órgãos confiáveis, como Ibope, Sebrae, IBGE. Na área da saúde, vocês podem procurar na Anvisa, OMS, nos conselhos da área, até em revistas, jornais, artigos científicos sobre o que vocês estão pesquisando. E no Google, se você tiver senso crítico, né, é analisar se aquela informação é realmente verdadeira, ou seja, não vai pegar um único site e confiar que é real, você tem que checar a fonte, tem que ver se mais de uma pessoa falou sobre aquilo também, tá? Então, quando você procura um dado confiável, você consegue mostrar que você pesquisou, que você se importou e que realmente existe um mercado para aquilo, ok? Aqui o Jorge está fazendo uma pergunta. Ó, se usarmos a notícia no amor do elevador, podemos reusá-la nesse tamanho? Pode sim. Eu sugiro que na hora que vocês forem usar no amor do elevador, né, aquela frase inicial, vocês tentem fazer uma coisa um pouco pessoal. Então, assim, eu pegaria uma notícia, por exemplo, esse caso que eu dei aí do bebê abandonado no carro. Ele pegou uma notícia de uma criança específica e colocou a reportagem dela. Então, ele já criou a empatia, por quê? Porque imediatamente quem está assistindo pensa, nossa, poderia ser comigo, que aconteceu com a menina tal. Eu não lembro o nome da menina, mas tinha lá o nome. Aí, na hora do mercado, ele já pegou o quê? Várias reportagens. Então, ele colou vários prints de vários jornais, porque realmente não existia um dado só dizendo quantas crianças são abandonadas no carro no Brasil. Então, ele pegou um monte de prints de reportagens mostrando que eram muitas, e pegou um dado dos Estados Unidos que lá tinha realmente falando qual era o número. Então, essas adaptações vocês podem fazer, tá? O importante é não deixar sem nada, porque senão você não convence quem está te assistindo. Ok, Jorge? Eu lembro que teve uma pergunta lá no YouTube também, eu respondo ela, eu volto nela, tá? Só para falar que eu vi. Bom, aí deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então, peguei esse dado do IBGE, da pesquisa aqui nacional que é feita nos domicílios. E eles falam que no Brasil há 12,9 milhões de analfabetos. Esse dado é legal, porém, 12,9 milhões é um número que a gente sabe que é grande, mas não é uma coisa muito concreta. Então, tentem transformar os dados de vocês em uma coisa concreta. Então, ao invés de falar 12,9 milhões, eu falaria assim, esse número equivale a 2 estados de Goiás de analfabetos. Então, imagine, num país do tamanho do Brasil,
2 estados de Goiás inteiros são analfabetos. Já ficou muito mais concreto. A pessoa já consegue pensar, nossa, eu sei o tamanho de Goiás, eu entendi agora o que é esse número. E indo além, para gerar essa empatia com o público, você diz assim, são 2 estados de Goiás inteiros que se sentem dessa forma na hora de ler um jornal. Esse jornal aqui é em grego. Então, a gente que não sabe grego, na hora que vai ler, não entende nada, né? Então, quando você fala, olha, imagine uma quantidade de pessoas que equivalem a 2 vezes o estado de Goiás, 2 estados de Goiás inteiro, quando pegam um jornal, para eles é a mesma coisa desse jornal estar em grego. É assim que eles se sentem. Nessa hora eu convenço, falo, nossa, o problema é realmente importante, o problema existe de verdade, né? E aí eu consigo trazer o meu avaliador, que talvez está aqui numa realidade, ele vem para a realidade do meu problema, mesmo que ele não seja da área. Ele consegue entender de fato por que aquele problema é importante. Ok, gente? Então essas são estratégias, pensem em tornar concreto, tá? Se você vai fazer uma coisa que é de um tamanho menor do que o que já existe, ao invés de falar que ele é 5 vezes menor, você pode colocar uma foto, tipo, o que já existe é equivalente a uma torre, e o seu é equivalente a uma coisa pequenininha, para ficar mais evidente, mais concreta a informação para quem está te vendo. Bom, falei do tamanho do mercado, falei o problema, falei o tamanho do mercado, aí sim eu entro na solução. Então, a apresentação flui, né? Porque eu começo dando uma frase impactante, então eu falo, ó, imagine comer chocolate sem culpa. É isso que tantas pessoas no mundo queriam. É isso que as pessoas que têm intolerância à lactose gostariam. Então eu vou mostrando o problema e aí venho com a minha solução. Aqui, na hora da solução, você explica de forma muito simples como você resolve o problema, como você soluciona. E pense assim, gente, às vezes a gente usa uma linguagem muito técnica. Então, tente usar uma linguagem que simples, não que ela deixe a sua solução parecendo uma coisa menos boa, né? Não é uma linguagem informal, mas uma linguagem simples. Eu digo que se a gente consegue explicar para nossa avó o que a gente faz, ou para alguém que nunca viu aquilo na vida, que não é da área, para uma criança, por exemplo, e essa pessoa entende, então está bem explicada, tá? Porque às vezes a gente usa palavras muito difíceis, termos muito técnicos, e aí o cliente final não vai entender, e talvez o seu avaliador também não entenda. Então, tente usar uma solução, uma frase muito simples. E logo em seguida da solução, a gente já fala dos concorrentes. Aqui, assim, vai variar muito que tanto vocês vão falar dos concorrentes. O que é importante é que você mostre as diferenças entre o que você faz e o que já existe, tá? Você não precisa, por exemplo, se tiver uma lista enorme de concorrentes, de 10, 15, 20, você não precisa listar tudo. Porque senão não tem nem condição da pessoa ouvir aquilo, você perde os seus 3 minutos do pitch, 2,5 vão só para falar deles. Mas você consegue mostrar pelo menos como que o seu é melhor. Então você pode fazer, por exemplo, um screenshot como esse aqui, que foi quando o Steve Jobs apresentou o iPhone. O que ele fez? Ele criou um gráfico que ia desde fácil de usar até difícil de usar, e de smart a não tão smart. E aí ele coloca o que existia, ó, os celulares, né, os cell phones estavam aqui no meio, e aqueles outros aparelhos estavam mais para cá. E aí ele posiciona o iPhone aqui como mais fácil de usar e mais smart. Eu trago esse exemplo só para vocês entenderem visualmente como funciona, mas não tem problema que o seu não seja aqui, tá? Talvez o seu vai estar aqui, não tem problema, ele vai ser melhor só no critério fácil de usar, talvez ele não vai ser melhor no outro critério. E lembrem que vocês é que vão definir o que vai estar aqui nesses eixos, né? Então você pode pegar eixos em que você se destaca, porque aí você mostra o seu diferencial em relação à concorrência, tá? Outra alternativa é fazer, por exemplo, uma tabela que você coloca o seu nome dos seus concorrentes e aí aqui você coloca os itens e aí você marca tipo um check para o que você tem, o que o concorrente tem, que aí fica visualmente fácil de entender. Então, às vezes, você não precisa nem gastar o tempo do seu pitch falando de cada um, mas na hora que você apresenta visualmente, assim, todo mundo já bateu o olho e entendeu. Não, entendi, tá melhor nisso daqui. Tá? Então, é uma forma bacana.
E nunca, 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 nunca digam que vocês não têm concorrentes. Não me importa o quanto a sua solução é nova, você tem concorrentes, que são os chamados concorrentes indiretos. Por quê? Se o problema existe, se eu mostrei um problema real, um problema que é realmente importante, como é que as pessoas estão resolvendo esse problema até hoje se a sua empresa ainda não existia? De alguma forma elas estão resolvendo, nem que seja sozinha. E isso é um tipo de concorrente indireto, tá? Então, falar que você não tem concorrente mostra para a banca e até para o seu cliente que você está despreparado, que você não pesquisou. E às vezes a gente tem essa vontade, né, de falar, não tem concorrente, é a primeira coisa que surgiu disso. Só que isso não é bom, você tem que mostrar que você entendeu o seu mercado, ainda que não tenha nada exatamente idêntico, existe alguma coisa parecida que resolve um problema. Então, você tem que mostrar isso na sua apresentação de alguma maneira, ok? Bom, falamos então de tudo isso, né? Problema, solução, concorrentes. Aí sim você vai explicar o seu modelo de negócio. Vejam assim, gente, que eu coloco nessa sequência, mas às vezes você vai precisar mudar. Por exemplo, se ficar mais fácil explicar a sua solução e já falar o modelo de negócio e depois o concorrente, tudo bem, tá? Não é uma estrutura que é para ser rígida. Então, sintam o que vai fluir mais. É importante que a apresentação pareça ter um raciocínio fluindo, assim. Então, o que é o modelo de negócios, de fato? É como o negócio funciona. Como você ganha dinheiro, quem são os seus clientes. Então, para vocês entenderem melhor aqui, se eu falo, por exemplo, de um restaurante, o restaurante resolve um problema que é o de alimentação. Mas se eu falo num restaurante de self-service, um restaurante de fast food, um pit dog e um restaurante à la carte, eles resolvem o mesmo problema, mas eles resolvem de formas diferentes. O modelo de negócio é diferente. Então, no restaurante à la carte, a pessoa pede de um jeito, a pessoa paga de um jeito e a estrutura da empresa é uma. No restaurante fast food, ela pede de outro jeito e paga de outro jeito e a estrutura é outra. Então, o modelo de negócio mostra como que você entrega valor para o cliente e como que você captura valor, como que você ganha dinheiro. Modelos de negócio que estão muito em alta, por exemplo, o de taxa de assinatura, como o da Netflix, né? Que a Netflix popularizou, mas que já existia esse modelo. Então, como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro na recorrência. A pessoa assina e eles ganham todo mês com aquele volume de assinaturas. Então, o modelo de assinatura tem a vantagem que eu preciso crescer a minha base de clientes, mas eu sei quanto eu vou ganhar no mês. Se eu tenho um número de clientes X pagando tanto, eu sei quanto eu vou ganhar, é mais previsível. Só que para as pessoas toparem assinar, eu tenho que fazer todo um trabalho para isso, tá? Então, esse é um tipo, né, de modelo de negócio. Outro tipo de modelo de negócio, a própria venda direta, né? Que a pessoa entra em contato, compra, paga e eu entrego. Ou e-commerce. E-commerce é outro modelo de negócio, que eu não tenho loja física e vendo pela internet. Então, existem muitas opções. Até vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada em modelos de negócios, tem um livro que se chama Business, que são 50 tipos de modelos de negócio, vou colocar o nome dele aqui. E o Altair, que é meu sócio na Empreende, ele está postando vários modelos no Instagram dele. Então, coloquei ali o Instagram. Se vocês quiserem entrar depois, ele tem lá vários modelos que ele está explicando. Então, nessa hora do pitch, você não vai mais tomar uma decisão, você só vai apresentar, né, qual é o modelo. Mas eu estou dizendo isso porque vocês vão precisar decidir que modelo vai ser o de vocês. E aí dá para ser criativo, não precisa ser necessariamente a venda, tá? Não é que eu estou dizendo que se for venda, vocês vão ser mal avaliados. Não, às vezes é até pior quando a gente vê que a pessoa inventou um modelo só por inventar, sabe? Que nem faria muito sentido. Não, mas eu estou dizendo que às vezes vão ter formas mais criativas de ganhar dinheiro, vocês podem ter inspirações nisso. Então, na hora de validar, de testar, testem também se o modelo é legal, tá? E é aqui nessa hora do seu pitch que você fala, olha, a gente vai vender assim, a gente vai ganhar dinheiro de tal forma. E aí, uma coisa que é muito avaliada em negócios de modo geral é se o seu negócio é escalável. Um negócio escalável é aquele que consegue aumentar a sua receita sem aumentar os custos na mesma proporção. Então, pense, por exemplo, um aplicativo. Às vezes, o desenvolvedor do aplicativo tem ali ele e mais uma equipe de 2 pessoas,
e eles têm, sei lá, 1.000 downloads. Para aumentar de 1.000 downloads para 200 mil downloads, para 1 milhão de downloads, 10 milhões, às vezes eles nem têm que crescer a equipe, continuam as mesmas 3 pessoas. Então, quer dizer, ele cresce muito a receita, mantendo uma equipe pequenininha. Às vezes até só aumenta um pouquinho a equipe, mas não é na mesma proporção. Então, o aplicativo é escalável. Ele tem como ter um ganho alto de escala sem aumentar o seu custo. Já, por exemplo, uma padaria. Eu tenho uma padaria, e aí se eu quiser aumentar a padaria, eu vou ter que necessariamente ou aumentar a minha estrutura física, aumentar o número de funcionários, ou abrir uma outra unidade. Então não é um negócio tão escalável, porque eu tenho que dobrar também a minha capacidade, meu custo para produzir e tudo mais, tá? Então isso também é algo que a gente analisa. Não quer dizer que você não vai ser bem avaliado se o seu negócio não for escalável, não é isso. Mas pense com a cabeça do investidor. Se ele está colocando o dinheiro dele em alguma coisa, né, e a banca é para simular uma banca de investimento, se a pessoa vai colocar o dinheiro dela em alguma coisa, ela quer colocar o dinheiro em alguma coisa que dê mais resultado, tá? Então, assim, você tem que tentar pensar como que o seu negócio cresce para ele se sustentar. E, inclusive, gente, esse é um problema pelo qual muitas empresas passaram agora na pandemia, que elas não tinham negócios de escala, e aí na hora que fecha uma loja física, ela não tem mais o que fazer, porque ela não tinha outra forma de vender, né? Então, por isso que se eu consigo ter um negócio mais escalável, com custos mais baixos, é interessante, tá? E aí vocês podem focar aqui nesse momento na fonte de receita. Eu reforço muito isso, porque é muito comum em apresentações a gente ver pessoas que não sabem explicar de onde elas vão ganhar dinheiro. A ideia é super genial, assim, super interessante, mas na hora que ela vai falar como que ela ganha dinheiro, não fica claro, não dá para entender. Então, não deixem passar esse ponto, tá? Não deixa ficar no ar, não deixa ficar solto. Tom, em relação à composição da banca em termos de área. Olha, essa informação eu não tenho. Eu vou pedir para o pessoal do SEIT passar um pouquinho mais, tá? Eu não sei. Mas o que eu recomendo? Haja de tal maneira que você não sabe qual é a formação. É até legal isso, porque assim, pode mudar, pode surpreender, pode ser diferente. Então você tem que apresentar de tal forma que dá para um leigo que foi pego na plateia entender, e a pessoa mais inteligente possível da área, o mais inteligente, mais entendido, que você sonharia em ter aquela pessoa como sócio investidor também. Então a sua apresentação tem que convencer esses dois públicos, porque se a gente faz uma apresentação pensando só numa banca específica, num conhecimento específico, ela pode ficar engessada. E aí é uma apresentação que depois não serve para você conquistar cliente, não serve para você apresentar em outro tipo de competição, tá? Então faça uma apresentação que funcione bem para todos esses públicos. Um bom pitch convence vários tipos de público e não só o público de uma área específica, ok? Bom, seguindo. Falei do modelo de negócios, aí é parecido, a gente fala como que a gente atinge clientes. Então veja que está fluindo, né? Continua na linha de raciocínio. Então você vai dizer, olha, eu vou ganhar dinheiro assim, assim, assim. E o que eu vou fazer para alcançar os meus clientes é... Aí você vai dizer se você vai fazer venda, se você vai fazer publicidade, se você vai atuar em redes sociais, se você vai fazer parcerias. Como que esse produto vai parar no mercado, né? De onde esse produto vai... Como é que ele vai aparecer para o público conhecer? Como é que ele vai se inserir no início? E aqui isso vai variar muito de negócio para negócio, de produto para produto, mas pense que você precisa deixar claro assim que você sabe como atingir clientes. Inclusive, se você conseguir mostrar que já até conseguiu atingir alguns, isso é melhor ainda. Então, como vocês vão criar protótipos, talvez vocês vão conseguir mostrar esses protótipos para algumas empresas, que seriam seus clientes ou cliente final, e aí, na hora da apresentação, vocês podem falar, olha, a gente já apresentou esse produto para X pessoas e tantas delas falaram que querem comprar. Então, a gente viu que existem pessoas interessadas. Ou então, às vezes, vocês até já criam um site ou já criam um Instagram e mostram que tem gente que já acessou, que tem gente que já virou lead, né, que deixou o e-mail lá dizendo que estava interessado em comprar quando estiver pronto. Quanto mais você conseguir provar que existe cliente, melhor para vocês, ok? E aí, já chegando quase no final do nosso pitch,
você no final fala quais são as projeções e próximos passos. Então, um pitch normalmente tem uma intenção no final de alguma ação, né? Então, se você está falando com investidores, você vai falar, olha, eu preciso de tantos mil reais para conseguir fazer tal coisa acontecer. Eu estou vendendo tantos por cento da minha empresa em troca de tantos reais. Ou então, se você não precisa de dinheiro, o que você está precisando, né? Então, os próximos passos agora são conseguir produzir em escala, é conseguir a matéria-prima, ou é conseguir o sócio, ou conseguir a localização, enfim. Você vai para o final mostrando o que você já fez até aqui e o que falta fazer e como é que você pretende fazer isso. Ou até mesmo você está pedindo para quem está te assistindo que essa pessoa te ajude, né, a fazer isso. Não tem problema, tá? E aí a última coisa que a gente fala no pitch, normalmente, é a equipe. Pode ser que você termine aqui, tá? Nessa parte, fala, bom, para colocar isso em prática eu preciso de tanto. Para colocar isso em prática eu preciso de um sócio, estou em busca desse sócio aqui nessa plateia. Pode ser que você já termine aqui. Mas normalmente a equipe é um critério de avaliação. Então você coloca como que cada um vai contribuir, né? Como que essa equipe é certa. Eu sugiro que vocês tentem fazer isso, por exemplo, colocando fotos das pessoas e escrito embaixo o que cada uma delas faz, para que você não gaste muito tempo na explicação, tá? E normalmente a gente avalia, gente, em banca, se a equipe é uma equipe heterogênea, se ela consegue realmente cuidar das várias áreas da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe que é só técnica, isso gera uma dúvida em quem está assistindo. Bom, será que esse pessoal que é tão técnico vai conseguir vender, vai conseguir implementar? Então, às vezes, mostrar que tem alguém de mercado na equipe é legal. Ou o contrário, né? Às vezes tem um pessoal que teve um monte de ideia boa, mas que não é da área técnica. Sei lá, tá fazendo um aplicativo e não tem nenhum desenvolvedor na equipe. Então vai ter que contratar. Isso pode parecer uma fragilidade, porque afinal você vai depender de alguém externo, vai gastar mais dinheiro. Então já esteja preparado para essa possível pergunta. Do que eles podem te perguntar em relação a essa equipe e como você vai resolver, tá? Então, por exemplo, no caso do desenvolvedor, vocês podem dizer que vão encontrar um desenvolvedor e que ele vai ser, por exemplo, sócio com um percentual menor aí com participação. E aí, conforme vocês forem crescendo, vocês vão aumentando o percentual que ele ganha. Pode ser algo do tipo. Ok? E aí você encerra falando quem é a equipe e agradecendo. Então vejam que você não vai começar a apresentação falando: olá, eu sou a Luciana da Sempreende, eu vim aqui para apresentar para vocês a nossa ideia de um novo curso. Porque se eu falo assim, fica entediante, ninguém para me ouvir. Mas é diferente se eu já começo falando: você sabia que 83% das pessoas são insatisfeitas com o seu trabalho? Que 89% das pessoas que trabalham em empresas queriam sair dessa empresa e empreender? Imagine se tivesse uma escola para capacitar essas pessoas. Então, tá vendo que eu fui falando o problema, né? Fiz agora de improviso, tá, gente? Mas é essa a lógica, né? Fica bem mais interessante do que se eu começo falando de mim, tá? E aí eu tenho aqui algumas outras dicas para vocês em relação à apresentação e tudo mais. Então, recomendações, gente, para a banca. Sempre, sempre, sempre leiam o edital. Saibam o que vai ser avaliado, tá? É muito comum quando eu participo como avaliadora, eu vejo muito pessoas que não sabem o que está sendo avaliado. Pode ser que tenha algum item que eu não tenha falado aqui na minha estrutura que a banca peça, então você vai ter que acrescentar. Pode ser que tenha algum item que eles deem mais atenção do que outros, então você também vai ter que dar essa atenção maior na hora da sua apresentação, tá? Então, leiam o edital, mostrem que estão preparados, não corram o risco de terem um ótimo pitch, mas que não atende os critérios, porque isso demonstra desorganização. Tenha segurança para responder as perguntas, então uma coisa legal para fazer é antes do dia da banca, né, do pitch, que você apresente para outras pessoas, que pode ser até o seu amigo que não entende direito do negócio, para professores, colegas, enfim, quem você tiver para mostrar. E aí a pessoa vai te fazer perguntas, e isso já dá uma pista do que são as perguntas que podem surgir no dia, né? E normalmente os nossos pontos fracos viram perguntas, tá?
Então, assim, se você já sabe que você tem um ponto fraco, não ignora. Não fica, ah, não, ninguém vai perguntar isso, não. É bem provável que alguém vai perguntar sim. Eu sou boa para perguntar coisa que eu já vejo que é ponto fraco. Então, se você sabe desse ponto, já pensa como é que você vai responder, já pensa numa estratégia, já pensa numa saída. Não deixa para chegar lá na hora e ficar, não sei, porque aí também pareceu que você não está tão bem preparado, tá? E tenha muito cuidado também para não ser tão apaixonado pela sua ideia que você começa a ficar bravo. Eu não sei se nessa banca vai ter perguntas. Eu vi que na apresentação de vídeo eles podem mandar perguntas para vocês, né? Mas tem gente que vai ficando muito bravo com a banca. Quando a banca faz uma pergunta ou uma sugestão, uma crítica, as pessoas começam a ficar nervosas e com a cara ruim, sabe? Então, não, saiba que a banca é para isso, né? Talvez a sua ideia ainda não esteja mesmo ótima para ir para o mercado e você vai aceitar sugestões ali na hora, agradecer, mesmo que você não concorde, seja educado. Lembrando que passar pela banca é mais uma etapa do seu negócio, tá, gente? Tem muita gente que é reprovado nessas bancas, que às vezes não é nem classificado e que depois lança o negócio e vai super bem. E tem gente que fica em primeiro lugar e às vezes não lança. Então, assim, é um critério que tem que ser usado ali na hora. Eu adoro essas competições porque elas pressionam vocês para fazer mais rápido, para fazer direitinho, né? Mas não deixe que isso avalie você como pessoa, tá? Às vezes o seu negócio não passa, você não é aprovado, a sua proposta não é aprovada, mas não deixe que isso te julgue como pessoa, tá? E aí eu coloquei aqui quais são os critérios avaliados no Ideatom, que eu peguei lá do edital. Vou mandar para vocês a apresentação, pode ficar tranquilo, tá? Mando ela e o vídeo também, os vídeos que não passaram. Então vejam aqui, no Ideatom, originalidade, 30 pontos. Então, como é que eu provo originalidade, gente? Eu provo tanto mostrando que eu entendi muito bem o problema, quanto naquela hora que eu apresento a solução e concorrentes, nessa hora fica claro a originalidade, tá? O impacto nos cuidados da saúde. Quanto melhor você apresenta o seu problema, mais claro fica o impacto que a sua solução gera. Então, é por isso que você tem que investir em mostrar bem esse problema e como é que a sua solução se diferencia. A viabilidade técnica, aqui me parece que vocês vão ter que, na hora de falar do modelo de negócio, na hora de falar da solução, um desses dois, vocês vão ter que deixar muito claro como que vai ser feito, né? Se é possível produzir em larga escala, se é possível fazer de forma simples, barata, como vocês vão poder prototipar, vocês vão conseguir provar isso, tá? Então, na viabilidade técnica, deixe claro que é possível fazer, que vocês não estão com a dúvida em como vai fazer. E a viabilidade financeira é provada quando você mostra o seu modelo de negócio, quando você mostra como é que você ganha dinheiro, lembra aquela parte do escalável. É provada também quando você compara com o concorrente, né? Se o seu é mais caro, mais barato e tudo mais, tá? E tudo isso aqui, mostrar a equipe ajuda a provar que isso funciona. Então, por isso que a gente tem que ler os critérios, tá? Ler o critério de forma crítica, né? Então, pensa, bom, como é que eles vão saber se eu estou sendo original? Que parte da minha apresentação está provando que eu sou? Que parte da minha apresentação está provando que tem impacto, que a gente sabe fazer, que tem viabilidade técnica, que a gente vai ganhar dinheiro? Deixem isso muito claro, não deixa subentendido, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês algumas dicas, como eu vi que no Ideatom vocês vão ter que fazer um vídeo, né? Para fazer esse vídeo, elaborem primeiro um ótimo roteiro. Assim, com tudo que vocês querem falar, revisem várias vezes esse roteiro dentro dessa estrutura que eu apresentei aqui para vocês. E para fazer o vídeo, eu não sei se vocês vão fazer filmando vocês, ou se vai ser alguma animação, né? Mas se for vocês, use tripé, microfone, ring light, né, para ter uma luz melhor. Às vezes, se você for filmar na luz do dia, num lugar aberto, nem precisa da iluminação, mas eu digo assim, tenha cuidado com essa iluminação e com o som, tá? Porque um vídeo que tá com som baixinho, que tá com som ruim, a pessoa já não vai prestar a mesma atenção. E às vezes ela avalia mal a ideia, mas não porque a ideia era ruim, mas porque o vídeo não estava tão bom, tá? Então tenham esses cuidados. Se você for narrar também, teste várias vezes. Evite usar muitas animações e elementos que não são necessários. Isso aqui vale tanto para o vídeo quanto se vocês forem fazer PowerPoint depois na banca.
Porque já aconteceu muitas vezes também de ter pessoas que faziam um pitch muito show, no sentido de ter muita animação e recursos, né? E mostrava gráficos e slides lindos, mas que ele mais desviava a atenção do que ajudava. Então, se você coloca muita coisa, às vezes a pessoa para de te ouvir e vai olhar aquela figura piscando, vai olhar aquela coisa brilhando, e aí não atinge o objetivo. Então, assim, vocês estão vendo, meus slides aqui são slides bem clean, bem simples, a fonte sempre no mínimo 24, para não ficar pequenininha, então até que é uma tela menor, com 24 dá para ler ok. Então tem mais foco no que você fala, use a apresentação mais como um suporte, tá? Porque às vezes tem gente que perde tanto tempo para fazer a apresentação e poderia ter gastado esse tempo validando a ideia de negócio, fazendo uma ideia melhor. Então não vai fazer mal feito de forma alguma, mas não precisa fazer a coisa mais profissional do mundo, cheia de firula, que às vezes não vai acrescentar em nada. Às vezes até atrapalha. E tentem fazer várias versões também desse vídeo, assim, vocês podem fazer alguns testes, né? A ver se fica melhor uma pessoa falando, se são várias falando, se é somente a narração e a imagem aparecendo. Porque às vezes você tem uma ideia e na hora que vai executar não fica tão boa. Então, na hora de gerar ideias desse vídeo, já tentem pensar em muitas versões dele. E falem sempre com segurança e animação, tá, gente? Você não precisa, num pitch, ser alguém que você não é. Então, às vezes, você é uma pessoa tímida, introspectiva, que não gosta de fazer gracinha, não gosta de fazer piada. E aí alguém te falou um dia que se você abrir com uma piada fica ótimo, que todo mundo já ri e descontrai. Só que como não é uma coisa natural sua, aí não vai ficar legal, vai ficar forçado, tá? Então não tem problema que você seja sério, que você seja tímido, que você não tenha costume de falar num palco ou de gravar vídeo. Tudo bem, você vai treinar, treina bastante, porque o que deixa a gente seguro? Treinamento. Quando eu consigo fazer uma coisa bem feita, é porque eu já fiz aquilo tantas vezes que eu acredito que eu vou conseguir, né? Então, se coloquem realmente nessa situação de apresentar, nem que seja na frente do espelho, ou grave um vídeo e manda para os seus amigos, vão se acostumando com essa exposição. E falem de forma animada. É muito ruim quando a gente está vendo a avaliação, avaliando um pitch, e a pessoa mesmo está desanimada com a ideia. Então, assim, como é que eu vou me empolgar com uma coisa que a pessoa está desanimada, sabe? E aí não tem problema que você esteja nervoso, às vezes até erre alguma coisa, mas você estando animado, mostrando que você realmente acredita na ideia, né, tendo brilho no olho, é diferente do que se você chega lá muito desanimado, parecendo que alguém te obrigou a fazer o pitch. E é por isso que eu sempre falo que quem deve apresentar o pitch é a pessoa mais empolgada com a ideia. A pessoa que sabe melhor sobre ela e que está muito empolgada com ela. Que eu já vi muito também, até com os meus alunos, assim, às vezes tem um que sabe muito bem, que é o dono da ideia até, e aí ele pede para um amigo que é muito bom de oratória apresentar para ele, fazer parte do grupo só para apresentar. Só que o amigo não é dono da ideia como você, ele não está empolgado como você, e aí às vezes ele não apresenta com o mesmo brilho no olho. Então é melhor ir com brilho no olho do que ir lá meio morno, tá? E assim, não tem uma regra também, se precisa ser todo mundo ou uma pessoa só. Não sei se o edital vai falar que tem que ser uma única pessoa. Mas pense que se você for usar várias pessoas, que isso tem que ter um sentido. Porque às vezes fica cansativo, uma pessoa repete o que a outra já disse, ou perde-se muito tempo na transição de uma para outra, tá? Então não façam isso só por vaidade, que às vezes todo mundo quer falar porque quer aparecer na apresentação. Não, façam se for uma boa estratégia. Se não for uma boa estratégia, como é que vocês vão escolher quem vai apresentar? Se todo mundo tiver a mesma tranquilidade para falar, todo mundo souber igual da ideia, vocês podem, por exemplo, sugerir que cada um faça uma versão do pitch, aí apresente para os amigos, ou testar mesmo para ver quem que vai se dar melhor no dia, quem está se sentindo mais tranquilo sob pressão e tudo mais, tá? Então são algumas dicasinhas aí mais técnicas sobre isso. Tem esse livro aqui para indicar para vocês também, que é um livro muito bacana, se chama Super Apresentações. Ele ensina tanto a fazer um bom roteiro, como a parte visual, como a parte da oratória, da apresentação, tá? Se vocês tiverem interesse. É um livro muito legal, até para quem faz apresentação na faculdade, apresentação profissional, ele é bem útil. E, bom, acho que o principal
que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Agora eu quero responder aí as perguntas. Como eu tinha falado no início, eu deixei aqui meu contato do meu Instagram, quem quiser me mandar lá também pode mandar, tá? Deixa eu encontrar aqui a pergunta que ela tinha me feito, acho que era qual é a diferença do Canvas de valor e do pitch, não era isso? Que aqui acabou que saiu do meu. Mas olha só, o que é a diferença? O pitch é essa apresentação. Às vezes, muita coisa que está no seu Canvas da proposta de valor, no seu Business Model Canvas, também está no pitch. Mas o pitch é um resumo de tudo. Eu digo sempre assim que tudo que não está claro no seu negócio, tudo que você não resolveu bem, na hora que você vai apresentar o pitch, fica evidente que é aquilo ali que você não sabia. Nessa hora a gente tende a querer falar mais rápido, ou pular aquela parte, ou fica com a cara de dúvida. Então o pitch resume tudo. Podem ver que a estrutura dele resume tudo sobre o seu negócio, né? Então esses pontos sobre o negócio têm que estar muito bem resolvidos antes dessa apresentação, tá? Acho que é essa a principal diferença. Assim, no Canvas da proposta de valor, você toma as decisões. Ele é uma ferramenta que te ajuda a pesquisar o mercado, te ajuda a decidir, te ajuda a enxergar o negócio. E o pitch já é a apresentação, já é a conclusão disso tudo, já é a ferramenta que você usa para realmente vender a sua ideia. Ok? Tem alguém digitando aqui também. Deixa eu mandei aqui para vocês aqui em cima, não sei se vocês viram o vídeo que é esse da Cup Ad, que eu acho que é um modelinho legal. E eu vou mandar para vocês também outro aqui, deixa eu só pegar aqui o link, que eu tenho ele salvo, mas não tenho o link salvo, peraí. Enquanto isso, podem ir digitando as perguntas aí, tá? Ó, o Eduardo, quando o foco do projeto é social, no sentido de filantropia, ainda assim é necessário se preocupar com a questão da rentabilidade? Olha, Eduardo, nesse caso você vai se preocupar com a questão da sustentabilidade. Ou seja, como você ganha dinheiro para ele se sustentar a longo prazo. Mesmo que o foco não seja ter lucro, né, não tem fins lucrativos, mas mesmo as ONGs precisam se sustentar. Então a diferença é que elas não distribuem os dividendos, elas não distribuem o lucro para os acionistas, para os sócios, investidores, enfim. Mas é tão importante quanto, às vezes até mais, provar que você se mantém. Porque quando é um negócio comum, né, o tradicional, a gente sabe que de alguma forma ele vai vender para ganhar dinheiro. Quando é um projeto filantrópico, sempre gera essa dúvida na cabeça de quem está ouvindo. Bom, como é que isso se mantém? E aí você pode mostrar, se vocês vão ter doações, não fala só, vamos ter doações. Como é que vocês vão captar essas doações? Como é que vocês têm certeza que essas doações vão vir? Às vezes você já até faz alguma coisa e sabe que elas vão existir. Ou vocês vão conseguir financiamento coletivo. Ou até mesmo o projeto social pode ter um produto para venda, né? Que é aquele produto social. Eu vendo para que o lucro dele seja revertido para manter o projeto. Então, mostre que existe uma forma desse projeto se manter. Porque se você não fala isso, corre o risco deles entenderem que você não vai conseguir sustentar, que isso não dura. E aí lembra que a viabilidade financeira é um dos critérios, né? Então, às vezes, não vai funcionar sem isso. Ok? Por nada. Mais alguém? Ó, tem gente digitando também. Vou esperar aí as perguntinhas de vocês. Eu vou mandar os slides para vocês, tá, gente? Podem ficar tranquilos. O João tá digitando. É sempre bacana pedir o feedback do pitch para alguém antes, tá? Então, se vocês tiverem um professor, mentor, se quiserem que eu dê uma olhada na apresentação, me manda lá no Instagram que a gente combina. Se quiserem alguma mentoria nesse sentido, né, posso ajudar. E é aquilo que eu falei, quanto mais seguros vocês estiverem com as validações, os testes, eu sei que vocês aprenderam hoje sobre criatividade, design thinking, né?
ainda vão entender o mercado. Então, quanto mais seguros vocês estiverem com isso, melhor. E é por isso que vocês têm que ter em mente, negócio existe para resolver o problema de alguém. Então, primeiro, eu tenho que entender muito bem o problema. Depois, eu penso na minha solução e vejo se a minha solução é boa, tá? São duas etapas para criar um bom negócio. Primeiro, entender o problema muito bem. Aí você gera muitas ideias, gera possíveis soluções e aí você vai testar. É para isso que serve o protótipo, para a gente testar se a nossa solução é boa mesmo, se as pessoas pagariam por ela, se as pessoas saberiam usar aquela solução. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente faz o caminho inverso, né? Eu já tenho a solução, já pensei no que eu quero fazer, e aí eu quero que o público ame aquilo. Eu falo que é enfiar a goela abaixo do mercado, né? Eu quero convencer as pessoas a usar. E nem sempre é assim, tá, gente? Às vezes a solução que você acha incrível, o mercado não acha por algum motivo. Então, dê um passo atrás. Ao invés de já ficar apaixonado pela sua ideia, façam essa etapa primeiro de investigação do problema, entendam muito bem o público de vocês, entendam quais são as dores desse público, para depois oferecer as soluções, tá? João, você disse que seria bom fazer um Instagram para mostrar possíveis interesses, mas e a questão da patente? Eu recomendo que vocês tentem dar a entrada antes, porque realmente pode acontecer, né, de ter um problema, mas talvez assim, você não precisa mostrar a solução toda, que aí não dá para alguém copiar toda a sua solução, mas você mostrar algumas partes dela, ou pelo menos já levantar assim, dados sobre o problema e ver se tem gente que se interessa por aquilo, sabe? Usa uma estratégia que você não mostra tudo. Pode ser uma alternativa, tá? E pense assim também, gente, se você tem muito, muito medo que alguém te copie, porque tem gente que não gosta de expor sua ideia até ela estar muito pronta. Mas se você tem muito medo de alguém te copiar e acha que essa pessoa que vai te copiar vai fazer muito melhor do que você, já é uma questão para a gente pensar, né? Bom, será que essa pessoa então não deveria ser minha sócia? Ou será que eu não teria que melhorar um pouquinho a minha ideia? Porque assim, se a pessoa vai te copiar e fazer melhor, nada impede que ela faça isso um dia depois que você lançou, sabe? Mesmo tendo a patente, às vezes ela consegue uma forma alternativa, né? Então não se apeguem muito nesse medo, não vou mostrar porque eu tô com medo de me copiarem. É melhor mostrar e ter feedbacks e melhorar a ideia do que o contrário, tá? Do que ficar esperando demais para lançar, não ter feedback de cliente, de ninguém, e aí na hora que você lança já não é uma ideia que as pessoas queriam. O governo pode ser um player envolvido? Não sei se eu entendi exatamente como, Tom, mas sim, né? Até às vezes para concorrer a editais que são do governo, você tem que apresentar pitch. Sim, sim, tem editais que são do governo, que inclusive o Centro de Empreendedorismo sempre tem boas indicações aí desses editais, tá? Então pode sim. Aí varia muito, como eu falei, leiam o edital, porque às vezes os critérios de escolha mudam. Então, se, por exemplo, o critério de escolha num edital já é, tipo, a viabilidade financeira tem muito mais pontos, aí você faz a sua apresentação com a parte do modelo de negócio maiorzinha, já coloca umas tabelas, já pode colocar uma planilha mostrando quanto que você acha que vai ganhar, porque é um item que vai ser mais avaliado. Agora, se o que é mais avaliado é a inovação, aí eu já focaria mais em mostrar o problema e a minha solução em relação aos concorrentes. Né? Então, o que manda um pouco na apresentação também é o edital, apesar da estrutura ser mais ou menos a mesma. E esse pitch aqui com essa estrutura, vocês sempre vão ter que ter pronto na vida, tá? Como empreendedores, seja quem está começando, quem está lá na frente, tem que ter isso pronto. Mas aí vocês vão adaptando para ganhar melhor as competições, né? A parte do elevador, sim, aquela do amor no elevador, né? Que é o seguinte, vou explicar as duas coisas que tem de elevador. Existe um pitch, que é o pitch de elevador, que é uma fala de 30 segundos que você tem sobre o seu negócio, que é uma brincadeira até, né? Suponha que você está subindo no elevador e topa com um investidor lá dentro. De repente você entrou e viu Camila Farani, do Shark Tank, dentro do elevador. E aí você fala, oi, tudo bom? Eu sou a Luciana, da Você Empreende, e fala o que é. Isso é um pitch de 30 segundos para chamar a atenção.
E aí, a partir desse modelo, né, de pitch, a gente fala que existe essa frase inicial, que eu chamo de amor no elevador, que é, você tem, isso é comprovado cientificamente, normalmente a gente tem de 7 a 10 segundos para chamar a atenção das pessoas numa apresentação. Se você não chama nesses 7 a 10 segundos, a pessoa pula. É o que acontece com o anúncio no YouTube. Né? Eles têm ali 3, 4 segundos, até menos tempo. Né? Se não é muito legal, a gente pula. Então pense que vai ser uma frase, uma notícia, às vezes é só uma imagem chocante que vai fazer a pessoa parar e se concentrar. Porque quando o avaliador está vendo, ele está avaliando um monte de gente, várias apresentações no mesmo dia, então às vezes ele está ali meio, né, desconcentrado. Quando você coloca uma frase, uma imagem, uma notícia, a pessoa já, opa, deixa eu ouvir que isso aqui vai ser interessante. E isso aqui serve para qualquer apresentação na vida de vocês, tá? Não só para o pitch. Chamem a atenção nos primeiros 5, 10 segundos. E aí você não vai querer desperdiçar esse tempo falando, oi, tudo bom, eu sou o João da empresa tal. Não, você já começa falando, imagine que, fulana já passou por isso, isso e isso. Ou então uma imagem de alguém com problema e aí você fala, assim como essa pessoa, tantas pessoas também passam por isso. Que aí você já está falando o problema e o tamanho do mercado. Então você já chama atenção, não precisa falar seu nome, alguém já vai ter falado seu nome antes. Ou então você vai falar seu nome no final, tá? Junto com a equipe. Não desperdice esses primeiros segundos aí, que eles são valiosos para a pessoa prestar atenção em você dali para frente. E isso vale tanto pessoalmente quanto no vídeo também. Ok? Alguém mais quer mandar uma pergunta, gente? Tem alguém digitando ali? Por nada, João. Gabriela também está digitando. Ó, Giovana disse, não é uma pergunta, mas queria comentar que adorei sua exposição. Que bom. Obrigada, Giovana. Eduardo aí também. Obrigada. Se precisarem de mais ajuda, também estou à disposição. Só me mandar uma mensagem. Parece que tem uma pessoa digitando, então vou esperar um pouquinho. Lá no Instagram da Sempreende também, gente, a gente publica muitas dicas de negócios, sempre, assim, todos os dias. No nosso blog também tem muito conteúdo, inclusive falando sobre modelos de negócios. Então, se vocês quiserem depois acessar, tá? Aproveitar enquanto eu estou esperando as perguntas, vou fazer um momento jabá aqui. Gabriela falou, gostaria de agradecer pela palestra. Você aprovou tudo sobre captar a atenção no meio da apresentação. Ah, que ótimo! Fico feliz que tenham gostado. Bom, pessoal, acho que no nosso tempo chegou, acho que não tem ninguém digitando. Quero agradecer muito vocês também pela atenção, tá? Que bom que gostaram, esse é um tema que eu acho muito bacana, porque é muito ruim ver negócios muito bons que não sabem ser vendidos, né? Eu conheço muitos empreendedores que são ótimos e que não sabem se vender, não sabem explicar o que fazem, não sentem segurança na hora de falar. E foi a partir disso que essa estrutura do pitch foi criada. Então, espero que vocês sigam, que usem. Lembra que não precisa ser uma coisa rígida, tá? É só uma estratégia que funciona. Mas se você conseguir deixar a apresentação fluida, mesmo mudando a ordem, tudo bem. Mas não perca a chance de começar falando do problema, já chamando a atenção, ok? Então, muito obrigada aí a vocês, também ao SEI, agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigada pela aula, Luciana, por compartilhar mais uma vez o seu tempo e conhecimento conosco. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Muito obrigada, pessoal, que esteve até aqui conosco. Estamos entrando na etapa 2 da competição, etapa de desenvolvimento e validação. É o período de desenvolvimento e validação da solução por meio do protótipo digital. Todas as equipes inscritas participarão dessa etapa. Na sexta-feira próxima, dia 12 de junho, às 9 da manhã, vai acontecer um meeting via Google Meet para tirar dúvidas justamente sobre essa etapa do protótipo digital e também das outras 3 etapas, etapa 3, 4 e 5, até o protótipo físico. Então, por gentileza, participem todos, chamem todos da equipe para participar na sexta às 9, para falar sobre esses protótipos. E sobre qualquer outra dúvida que vocês tenham também sobre a
competição. Anotem tudo, levem para o meeting e sigam firme. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até sexta. Tchau, Luciana. Obrigada. Até mais.